Eu sou o William, fundador da WK Produções. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui juntamente com meu amigo, parceiro e sócio... Fábio Teixeira, sócio fundador da FF Casa e Construção. Muito prazer em tê-los aqui e vamos lá para mais um bate-papo show de bola. Legal. E antes de a gente iniciar esse nosso bate-papo, a gente vai passar o recadinho dos nossos patrocinadores. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções, você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rodi Ramos. Você conhece a FF Casa e Construção? Aqui você encontra materiais de qualidade, ferramentas e tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. De pequenos reparos a grandes projetos, estamos prontos para te atender com preço justo e variedade incrível. Visite hoje mesmo a nossa loja e comece a construir os seus sonhos. E você que está aqui nos assistindo, não se esqueça, ative o sininho, se inscreve no canal, comenta os nossos vídeos e se você quiser participar da nossa entrevista aqui conosco, entre em contato com a gente, o nosso contato está aí abaixo no link. E se você não tem a didática, não gosta de falar e quer nos ajudar nesse projeto como patrocinador, neste mesmo número você consegue nos acessar. Então não fique de fora, participe com a gente desse projeto, participe com a gente dessas histórias e vai ser muito bacana. E Fabio, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do nosso convidado de hoje? Bora lá, William. Bom, o convidado de hoje é um cara sensacional. É um cara que eu conheço particularmente há algum tempo e que temos a honra de recebê-lo aqui e eu tenho certeza que vai trazer muita história boa, porque esse cara aqui tem história, hein? É o Cristiano. Cristiano, prazer em recebê-lo. Igualmente. Cristiano, prazer. Prazer em recebê-lo aqui com a gente. Cristiano, ele é um empreiteiro, pedreiro, mestre de obras, ele é aquele cara que põe a mão na massa e que faz acontecer. Cristiano, acho que a gente tem que começar aqui a nossa entrevista sabendo da sua trajetória. A gente gostaria de saber como começou, quando começou, como foi esse início e como foi chegar até aqui hoje sendo um profissional tão qualificado. Bom, em primeiro lugar eu comecei... A vida toda eu trabalho com obras, né? Desde os 14 anos, marmoraria, todo tipo de obra. Depois trabalhei em loja, também como vendedor, um bom tempo CLT. Aí quando teve uma época que eu falei, não dá mais, o salário do CLT não dá. Eu tinha um sonho de ter casa boa, de ter carro bom, de poder viajar. E um salário hoje de CLT, a grande maioria você não consegue só se alimentar. Foi aonde eu decidi sair e trabalhar por conta. Na verdade, na época eu nem pensava em ser um empresário, não via isso como negócio. Era o famoso trabalha por conta. E tive uma ajuda muito importante, que foi da minha esposa. Quando a gente decidiu eu sair do CLT, ela falou, vamos lá, vai para cima. A gente tinha um carrinho velho, precisava de um carrinho para carregar as ferramentas. Ficamos sem carro para a família, colocamos esse carro e ela foi segurando as pontas até eu ir conseguindo o cliente. E aí foi só ladeira acima. Que bom. Que bom, legal. Gostei do termo ladeira acima, tá vendo? E aproveitando, Cristiano, quem te ensinou essa profissão? Geralmente as pessoas aprendem com os pais, né? Ah, o pai é advogado, o filho é advogado. O pai é médico, o filho é médico. Como que foi a tua história? Como foi o aprendizado da profissão de pedreiro? Na verdade, eu sempre gostei dessa área, então foi desde criança mesmo. Eu comecei lá na rua, tinha uns pedreiros fazendo uma construção, tô R$5 aqui para pôr essa areia para dentro, e ia fazendo. Aí comecei fazendo massa, aí falei pro cara, deixa eu rebocar, o cara, reboca aí. E fui aprendendo. Aí comecei a fazer o serviço de pedreiro, ganhando salário de ajudante. E fui me especializando até chegar onde a gente está hoje. Uhum. Que legal. Ô, Cris, já aproveitando essa intimidade, né? Sim. É legal. A gente vê essa questão de pedreiro, pra mim, tá?
É uma opinião, William, e a gente vê fora do país, é um reconhecimento maior e é uma remuneração maior, porque é um trabalho que envolve esforço, enfim, tem que ter uma saúde realmente muito boa. E dentro desse seu ramo de atividade, ô Cris, qual que é a sua maior dificuldade hoje, cara? É com cliente? É com compra de material? É com ajudante? O que você tem de dificuldade hoje dentro desse ramo, cara? Eu acho que a dificuldade maior hoje tá dos dois lados, tanto do cliente como do pedreiro. Ainda a gente tem uma grande maioria de pedreiro que ele chega na casa do cliente, ele chega de Havaianas, ele chega sujo, ele não se apresenta bem e desvaloriza a nossa mão de obra. E tem muito cliente também que acha que o pedreiro ele não merece ganhar bem, ele paga R$ 1.000 no metro de um porcelanato, mas ele tem dó de pagar 200 para o pedreiro colocar. Que eu acho que muitas vezes é o principal, que eu coloco às vezes um piso bem baratinho e fica um trabalho bonito, quem vê nem sabe que é de má qualidade. Então eu acho que tem um pouco de preconceito dos dois lados. Nossa, é complicado, né? A gente sofre isso também no ramo da fotografia e da filmagem, né? A pessoa planeja inteira, festa, tem todo aquele desenvolvimento do trabalho, aí chega, puxa, olha, esqueci de contratar a filmagem. Aí quando a gente oferece o preço, eu me enquadro muito no que você está falando. Pô, William, mas eu já gastei 300 mil reais com a festa, gastei 15 mil reais com o bolo, gastei 5 mil reais com o vestido e você está me cobrando 2 mil reais para fazer a festa. Isso é muito complicado. Isso é bem as comum. dificuldades que a gente tem, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não entendem, né, Cris? Esse nosso trabalho, enfim, acho que é fácil. E não é. Cada trabalho, cada profissão, ela tem o seu diferencial, né? E eu admiro muito, assim, eu meto a mão na massa, tudo que você está vendo aqui no estúdio, eu com a minha esposa, a gente mesmo que construiu, porque a gente valoriza isso, né? Esse tipo de mão de obra. Eu vejo que muitos clientes não valorizam, é o que você acabou de falar, né? É uma dificuldade muito grande, né? Essa profissão de vocês, né? Sim, é uma dificuldade, é complicado. Legal. Cris, eu queria te perguntar uma coisa. Bom, já que o William, a gente já se conhece há muito tempo, então eu vou te chamar de Cris, porque é assim que a gente se trata, né? Cris, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho muito interessante para quem trabalha no estilo que você trabalha. Hoje você é o seu patrão, você tem um ajudante que trabalha com você também, mas Isso. no geral é você mesmo que está ali na mão da massa, né? Isso. E assim, esse é o cenário ideal, habitual, e é o exemplo do que acontece com a grande maioria dos empresários hoje. O empresário é aquele cara que, às vezes, é uma empresa de um funcionário só, então ele tem que ser o operacional, ele tem que ser o tático, ele tem que ser o estratégico, né? Então a gente pode colocar aí que, se a gente fosse fazer uma analogia, o operacional é o pedreiro, que é o cara que põe a mão na massa, vai lá, faz, acontece. O tático seria o mestre de obra, é aquele que gerencia, que dá ordens, mas que está lá mais para cuidar. E o empreiteiro seria o estratégico. O empreiteiro é aquele que cuida do contrato e que garante que essa obra seja entregue. Para você, hoje, tendo que ser o operacional, o tático, o estratégico, como é gerenciar isso? Como é lidar com isso? Porque você vai lá, faz o orçamento, dá o preço para o cliente, vai lá, coloca a mão na massa, dá orientações para o seu ajudante, então você faz tudo. Como é que é para você hoje fazer toda essa função e como você lida com isso? Olha, ninguém nunca me fez essa pergunta nesse formato. É complicado, é muito cansativo. Que nem eu costumo falar que o meu colaborador, digamos assim, que ele é muito mais do que um ajudante hoje para mim, o rapaz que trabalha comigo, o Rogério. Então, ele acabou ali, sextou, é o famoso sextou. Aí eu não, eu vou no sábado, aí eu vou visitar um cliente, vou visitar outro, aí pego o projeto, às vezes é 2, 3 horas da manhã, eu tô lá, passando as páginas do projeto, vendo o que é, o que não é, o que tem preço. Então, realmente, muitas vezes é 14, 16 horas de trabalho por dia. Você começa de manhã mexendo massa e termina à noite no escritório. Uhum.
Interessante. E a gente faz essa pergunta, Cris, aqui para todos os nossos convidados, né? E uma pergunta que a gente faz, não é uma pergunta, é um cenário que a gente viveu. O Fábio já viu isso, eu já vivi isso aqui dentro do estúdio também. É daquele momento que a gente fala, para aqui, reflete, fala, meu, acho que não dá mais. Por alguma dificuldade, enfim, por aquele cliente que desistiu, por algum feedback negativo, por alguma perda que a gente teve no processo, enfim. Você sentar e falar, putz, eu acho que não faz mais sentido continuar. Já passou isso com você, de sentar e falar, cara, chega, isso aqui pra mim não dá mais. Já passei muito por isso, por vários problemas assim, e achei uma solução. Eu aprendi, acho que vai servir para muita gente isso, a guardar o dinheiro do não. Eu acho muito importante, é o dinheiro do não. Eu até me arrepio, dá até vontade de chorar. Eu cheguei uma vez em casa e falei para minha esposa, eu não vou mais fazer a calçada desse cara. O cara me humilhava todo dia. Foi uma humilhação. Minha esposa, não, vai lá, termina. E graças a Deus eu consegui terminar. E depois eu fui aprendendo. Hoje eu fiz a caixinha do não. Se eu chegar lá, o cara começar a me humilhar, amigão, felizmente a gente para aqui, não dá mais. Porque eu fiz aquela reserva para mim pagar minhas contas, minhas coisas ali, não ficar dependendo exatamente só de uma obra ou só daquele serviço. Então, quando você começa a se impor, vamos dizer assim, que eu aprendi num vídeo do Roberto Justus, que o cliente nem sempre tem razão. Então, só que para você achar que o cliente não tem razão, você também tem que ter uma estrutura para se manter, senão você fica refém do cliente. Então, hoje, graças a Deus, primeiramente Deus, depois também com muita autoajuda, sempre com a minha esposa do meu lado, hoje eu consegui ter esse respaldo, que hoje eu não preciso trabalhar a qualquer preço. Então eu consigo me manter aí um bom tempo para poder falar um não. Que legal. E sabe, cara, você falando assim, Cris, dessa questão da esposa, a gente tá com pouco tempo de projeto aqui, de podcast, mas a gente já teve bastante entrevistado que falou sobre isso. Inclusive eu e o William, né? Nós trabalhamos com as nossas esposas, né? Eu trabalho com a minha esposa na FF, o William trabalha com a esposa dele na WK, e a gente sabe quão importante é você ter uma esposa, uma parceira, alguém que está ali do seu lado. E eu não tô aqui para te fazer chorar não, tá? Mas fique tranquilo que a gente tem lencinho ali, a produção arruma um lencinho para você. Mas qual que é a importância, cara, da tua esposa nessa jornada? Você já começou a falar, mas assim, acho que só você e ela sabem tudo que vocês passaram e como é hoje vocês estarem juntos e ela vê o grande profissional que você é e tá ali junto te dando esse suporte. Ela é meu braço direito para tudo, então não consigo encontrar uma palavra para definir, mas é muito bom. Eu tenho certeza que ela, quando ela assistir esse podcast, ela vai ter muito orgulho de você. Aproveita a câmera, manda um abraço pra esposa que tá aqui, ó. Os olhos dela estão aqui, ó. Manda um abração pra ela lá. Sério, um abraço. E isso é muito importante na minha vida, é isso aí. Depois dessa aqui, momento. Ó. Momento coração. E dentro dessa linha, Cris, de obras, assim, que você falou que a gente viu o seu perfil e você pega obras muito grandes, né? Você já perdeu dinheiro com alguma obra? Assim, você já teve um prejuízo grande com alguma obra? Já, mas isso aí por falta de planejamento meu mesmo. Às vezes você dá um valor e acaba... Você mesmo acaba se enrolando por falta de experiência, talvez. Uhum. Isso te custou muito? O que você fez para reverter essa situação, né? Porque é complicado, né? Muitas vezes você acaba conversando com o cliente, grande maioria das vezes o cliente acaba entendendo, mas você não ganha aquilo que você esperava ganhar. O cliente perde um pouquinho, você perde um pouquinho e a gente entra num acordo. Ah, legal. Tem essa proximidade, né? Sim. Sim, mas muitas vezes mais por falta de experiência minha mesmo, talvez. Uhum. Hoje já não acontece mais, graças a Deus. É isso aí.
Acho que é algo bacana, porque eu queria até te perguntar algo nessa linha, né? Você começou lá há um tempo e hoje você é um profissional. E hoje você olhando o mercado e olhando a situação do dia a dia mesmo, né? O trabalho. O que você acha mais difícil hoje, Cris? É a pessoa começar nesse ramo ou ela se manter no ramo da construção civil? Mais difícil começar. Mais difícil começar. O pessoal. Ou o pessoal já quer entrar ganhando. O que a gente. Eu já tô com 50 anos, eu trabalho com isso a vida inteira. Aí o rapaz quer começar de ajudante hoje ganhando o que você está ganhando. Ele não tem a paciência que você teve 30 anos, ter uma carteira de cliente, trabalhar anos ali com o salário de ajudante. Ele já quer entrar ou não quer fazer nada. Tá mais difícil para começar. Né? Mais difícil para começar. E você falou do começo, né? Quando a gente começa a ver cenários de empreendedorismo que é difícil o começo, quase que em sua totalidade, como consequência, você tem pouca mão de obra dentro disso. Hoje, Cris, quando você olha no cenário do seu trabalho, a gente até conversou um pouquinho nos bastidores ali, né? Que você falou que você tem uma dificuldade na questão de delegar, porque realmente a gente até brincou, né? O olho do dono engorda o gado, né? Por essa dificuldade do começo dessa profissão, e a gente tem uma geração muito imediatista, você tem bastante dificuldade para contratar mão de obra? Tenho. Vamos dizer que hoje praticamente está quase impossível. Porque normalmente o ajudante, ele, sei lá, ele vai ter uma média aí hoje com 20 anos mais ou menos. Só que o cara não quer pegar no pesado. Ele não quer se sujar. Hoje é o famoso sextou. Todo mundo quer ficar milionário, quer ficar rico. Mas chega na sexta-feira, ele não quer trabalhar o sábado, ele não quer trabalhar o domingo. E a juventude está difícil. E para quem já tem uma certa idade, é um ramo difícil hoje, porque hoje você tem que saber ler um projeto. Então, quem já tem uma certa idade, que nunca trabalhou com isso, já está difícil de entrar. E o pessoal novo não quer um serviço mais limpinho. Não consigo entender a cabeça da juventude. Realmente não está fácil, né? Eu, na minha visão, enxergo assim. A tecnologia, ela ajuda demais. Eu falo porque eu sou profissional de tecnologia, formado em tecnologia, hoje sou empreendedor, mas sou formado em tecnologia. A tecnologia, ela vem para te ajudar, mas ao mesmo tempo ela te tira algumas coisas também. Então, o que eu vou te falar aqui, você já deve ter passado. Hoje em dia, às vezes a gente até vê em algumas plaquinhas, de brincadeira, diária do ajudante, vou chutar, tá? Diária do ajudante, com celular 100, sem celular 250. Porque muitas vezes você vai... Eu já passei isso na minha casa. Quando fui construir minha casa para casar, era isso. Eu, dono da obra, chegar e olhar, o ajudante está sentado mexendo no celular. E o pedreiro trabalhando, né? Então, assim, a tecnologia ela vem para ajudar, mas ela também tira. Então, você vê muito adolescente, muito jovem hoje, você falou uma coisa que eu também fiz. Eu, quando eu tinha 16, 17 anos, chegamos a passar situações mais apertadas, né, financeiramente. E o bairro que eu morava estava em expansão. Então, toda hora estava chegando um caminhão de bloco. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá, falava pro meu vizinho, R$20 aí eu subo o bloco para você. Tanto que quando eu fui fazer a minha obra, eu tinha ajudantes lá que não sabia subir o bloco. Pegar o bloco e jogar. Sim. Um dia eu cheguei na minha casa lá, os blocos, plá. Meu Deus, o que é isso? O ajudante não sabia jogar o bloco. Eu falei, dá um minutinho que eu vou te ensinar. Por quê? Porque eu passei por isso. Né? Essa questão de você subir o bloco, né? E aí, voltando nessa questão da dificuldade da mão de obra, eu sinto que os adolescentes não querem mais isso. Por quê? Muitas vezes, ô pai, me dá um Pix aí, me faz um Pix. Na nossa época, para conseguir R$2 era uma briga, né, William? Né? Verdade. Então, cara, eu acho que a dificuldade vem daí, né? A tecnologia trouxe muita facilidade, mas acaba te tirando. Então, é uma percepção minha. Eu acho muito difícil hoje você pegar um jovem de 18, 20 anos que queira trabalhar como ajudante. Ou que queira passar por ajudante, como você fez, para aprender para ser um profissional, um pedreiro. Então, eu entendo que futuramente nós estamos fadados a não ter esse tipo de profissional.
Eu não sei se isso vai ter que ser terceirizado, se vai vir de fora, como é que vai ser. Mas é muito mais difícil, né? Sim. Então, assim, até o William estava falando, a gente conversando nos bastidores, todo mundo tem o seu prazo de validade, né? Você está com 50 anos, mas você está um cara bem ali e tal, mas vai chegar uma hora que você quer tranquilizar. E eu tenho certeza que quando você falar assim, não, agora eu quero parar, você vai trabalhar muito mais com a cabeça do que com o físico, né? Sim. E aí, dentro desse pensamento, o que você pensa assim, Cris, para a hora que você chegar e falar assim, cara, agora eu vou tranquilizar. Você tem algum plano, assim, sendo já um empreendedor, de algo para você fazer muito mais com a mente do que com os próprios braços mesmo, fisicamente falando? Olha, eu penso mais agora pro lado para ensinar, né? Talvez dar curso, alguma coisa nesse sentido. Um professor aí de um Senai, alguma coisa assim. Legal. Legal. É uma ramificação, né, o Cris? E a gente já teve entrevistados aqui que falou isso, né? De quando olha lá para trás, o que que você faria de diferente do que você faz hoje? Era não reter o conhecimento. Sim. Porque você transferindo o conhecimento, você traz mais braços para te ajudar. E na sua profissão, o braço é literal mesmo. Você traz pessoas para agregar na sua mão de obra. O Fábio falou um pouquinho de tecnologia, Cris. A gente tem essa. Lembra da época de. Acompanhava meu avô fazendo muitas coisas também. Pedreiros fazendo reforma, tinha lá aquela trenazinha puxando de um lado para o outro. Hoje a gente viu que tem bastantes itens tecnológicos dentro desse ramo. Como é que é para você empregar esses itens de tecnologia? Você comentou também, né? Hoje o pedreiro tem que saber ler uma planta, muitas vezes tem que saber desenhar, muitas vezes tem que tá com um computador ali do lado. Como é que você vê a tecnologia dentro da empreitada hoje? Ó, hoje ajuda muito. Hoje você tem um martelete, tem ferramentas que faz o serviço aí de 2, 3 ajudantes. O que 3 ajudantes ia demorar uma semana, você faz num dia com o martelete. E sempre está buscando martelete, ventosa. Hoje já não usa muita coisa a energia, tudo a bateria, tudo recarregável, muito mais prático. Então o pedreiro ele tem que também se atualizar em tudo, investir em ferramenta. Eu vejo alguns colegas meus do ramo, às vezes o cara tem dó de pagar 5 mil, 6 mil numa ferramenta. Mas com 2, 3 obras a ferramenta se paga. Depois ela fica 1, 2 anos só te dando lucro. Então tem que investir. E tem que ter esse pensamento empreendedor Sim, também, né? sim. Não é só a gente comentando aqui, não é só meter a mão na massa, né? Então você estando com a ferramenta adequada, você ganha em tempo de otimização de obra também. E vale o investimento, né? Vale esse cuidado com o investimento também. Aqui a gente passa por isso. Às vezes vale a pena você ter um equipamento um pouquinho melhor, que você faz uma entrega melhor, mas ele se paga, né? Então no seu ramo é a mesma coisa, né? Às vezes também ajuda quando o cliente, o que acontece? Ele acaba passando por experiências ruins. Quando chega na minha vez, ele não acredita muito. Ele fica com os 2 pés atrás. Né? Aí ele fica ali. Então, quando você já chega com ferramenta de qualidade e tudo, o cliente já fica feliz. Fala, opa, o cara pelo menos tem ferramenta. Então já é um começo. Sim. E eu lembro, Cris, que a gente conversando quando você estava com a obra aqui perto, que você estava lá na loja, a gente falando exatamente sobre isso, né? E eu falo que eu tive essa experiência porque eu vi. Isso aí não foi ninguém que falou, fui eu que vi. Quando eu fui levar um material para você lá, tá, e você falou, Fábio, vem cá para você dar uma olhadinha como tá. Ó, tô instalando estas portas aqui. Ah, pô, legal, madeira maciça e tal. Aí o Cristiano falou, ó, para eu poder fazer o esquadro dessa porta, para fazer o corte, tudo, eu tenho essas ferramentas aqui. Cara, eu trabalho com material de construção há 5 anos, eu nunca tinha visto aquelas ferramentas. É uma ferramenta que faz o corte perfeito, onde você vai encaixar a fechadura, tudo tal. Você vê a porta alinhada, uma trena a laser. Você vê que o Cristiano ele tem esse pensamento diferenciado. Isso já é um diferencial. Isso transforma, faz ele um profissional de excelência, não um profissional comum. É o que o Cristiano falou. Muitas vezes, um profissional comum, né, razoável, ele fala, eu vou gastar 5 mil numa ferramenta, para quê? Eu vou gastar com outra coisa. Aí você vai ver o cara tá gastando com qualquer outra bobagem
e deixando de investir na própria carreira, que é de onde ele tira o ganha-pão, né? Sim. Eu lembro que você comentou também a questão, eu chego num cliente, eu chego bem vestido, chego com um carro bacana, legal, apresentável, né? Fala dessa questão do carro, eu acho muito bacana, eu queria ouvir de você. Você falou aquela questão do carro, né, que a pessoa chega, né? Como é que o cliente já olha para você, né? Porque se você chega com um carro muito velho lá, você chega com uma Brasília velha lá, cair nos pedaços, se for um cliente com um nível um pouquinho melhor, ele vai olhar e falar, meu, esse cara com esse carro, ele não vai dar conta da minha obra. O que esse cara vai fazer com o meu porcelanato? O cara vai olhar, esse cara perdeu uma peça do meu porcelanato, o carro do cara não vale nem a peça. Então, você tem que se apresentar legal, para você poder subir de nível também, senão você vai ficar ali para sempre. Aí acaba, muitas vezes, mais vantagem você ficando no CLT, porque... Exato, é uma segurança, né? E essa postura de apresentação é muito bacana, né, ô Cris? E na sua profissão isso tem que ser apresentável, né? Eu falo muito aqui com a minha sócia sobre isso, né? A gente tá com um uniforme legal, é um cartão de visita. A primeira impressão é aquela que fica, não tem jeito. Então, e você comentou no começo do nosso bate-papo, já é uma profissão que tem um certo preconceito por algumas pessoas. Já tem pessoas que já contratam um pedreiro, um empreiteiro, já imaginando que ele vai chegar, mas só que também tem a contrapartida, né? Você chega lá num baita de um carrão, a gente vê alguns memes na internet, né? Que o cara vai lá, começa a obra, o pedreiro lá chegando de bicicleta, o cara chegando de Porsche. Chega no final da obra, tá o dono da obra chegando de bicicleta e o pedreiro saindo de Porsche. Então, essas brincadeirinhas que a gente vê, às vezes tem alguns cunhos assim que a gente pode tirar uma reflexão disso, né? Então, ter uma apresentação boa, chegar no cliente bom, saber falar, saber conversar, entender do que você está fazendo, isso se vende, né? Isso é uma forma de você vender e por que não? Como o Fábio comentou, né? Você tendo um equipamento mais adequado, uma ferramenta mais moderna, tecnológica, você embute aquilo no preço e o seu cliente vê valor. Agora, se o seu cliente não vê você investindo no seu serviço, como que ele vai investir? Sim. Tem essa particularidade. Então eu olho para você, eu não invisto, dificilmente eu invisto em alguém que não investe nela mesma. Exatamente. Porque que qualidade que ela vai me entregar? E assim, olhando agora mais para o pessoal do meu ramo, investir mais em educação. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente perdendo, filma o pedreiro caindo da escada. Tem 1 bilhão de visualização. Aí ninguém se preocupa em ver lá um podcast, por exemplo, de português. Eu vejo o cara mandando mensagem escrevendo tudo errado. Isso conta muito. Sabe, chega num condomínio, não importa se eu briguei com a minha esposa de manhã ou não. Eu chego lá no condomínio, bom dia para todo mundo, chego alegre, chego fazendo amizade com todo mundo. Eu vejo que falta isso hoje no ramo, no meu ramo, entendeu? O pessoal é ainda meio chucrão, e isso conta muito. Uhum. Sim. Cara, eu vou trazer para o meu ramo, para o meu trabalho, tá? Eu sou dono de uma loja de material de construção e eu já vi muita gente falar que, loja de material de construção é tudo sujo, tudo bagunçado, uma coisa amontoada em cima do outro. Não. Eu preciso desconstruir isso e minha loja, ela fala por si só. Tem tudo. É uma loja pequena, ainda é uma loja pequena, mas tudo, você sabe, você já frequentou, é uma loja toda setorizada, setor elétrico, setor hidráulico, iluminação, ferramenta, porque você precisa desconstruir alguns pensamentos, algumas mentalidades que vêm de antigamente. E eu falo da loja de material de construção, porque não é porque é uma loja de material de construção que precisa estar tudo sujo, tudo amontoado, tudo bagunçado, você tropeçando. A mesma coisa, gente, com o pedreiro, com o empreiteiro, com o mestre de obras. O mestre de obras não precisa ser aquele cara chucro, que mal sabe falar, ou que chega bêbado, alcoolizado, né? Que não usa um EPI. Cara, você tem que cuidar do seu corpo, né? Sim. Você falou, o seu corpo é a sua ferramenta. Se você cai de um andaime, se você der sorte de quebrar uma perna, um braço, tudo bem, se você morrer, fica a tua família, né? Então, eu acho
que você tem esse pensamento de desconstruir alguns paradigmas que vêm de muito tempo, né? Você, a gente já conversou, o Cristiano, ele é um cara Fino, assim... é fino. né? É o cara cheiroso. que está na obra de Porsche. É o cara que está na obra de Porsche. Chegou aqui para entrevista hoje cheiroso, bonito, né? Tá sempre com a barba feita, o cabelo. Eu lembro que quando ele começou lá, ele tinha um coque samurai, aquele cara, né, tal. A gente brincava com isso tudo, né? Arrumado. Mas, cara, isso a gente brinca, mas isso faz uma diferença danada. Com certeza. Porque é o seguinte, o Cristiano atende algumas pessoas de um poder aquisitivo maior. E você sabe que a pessoa, quanto maior poder aquisitivo, na maioria das vezes ela quer um profissional que também atenda aquilo. Então a gente teve aqui o Luiz, né, da PH Wash, que ele falou, cara, tem cara que reclama que não tem serviço, mas o cara vai lavar um sofá de chinelo, mexendo com água. O cara escorrega, se estabaca aqui, a culpa ainda vai ser da pessoa. Então, assim, o que você enxerga, Cris, nessa questão? A questão do EPI, a questão da vestimenta, a questão da sua postura, da forma como você se apresenta para o seu cliente? Isso é muito importante. Inclusive, isso que eu vou falar agora é muito importante pro cliente. Porque o que acontece? Independente de eu ter um CNPJ ou não, se eu sofrer um acidente na sua casa, a responsabilidade é sua. Você vai ter que me indenizar. Então, às vezes o cara fala assim, esse pedreiro aqui ou esse empreiteiro está muito caro. Só que esse empreiteiro aqui ele não vai se acidentar na sua obra. Então, o cliente ele tem que fiscalizar também se o pedreiro que ele contratou está indo com IPI, com bota, com luva, porque isso vai respingar no cliente. Então, e tudo isso aí encarece a mão de obra. Então, às vezes, vale mais a pena o cliente, vou pagar, sei lá, ao invés de pagar, eu cobrei 20, ele vai lá e contrata outro que cobrou 10. Só que o cara não vai ter IPI, não vai ser responsável. Na hora que der um pepino, ele vai entrar junto no pepino, junto com o pedreiro. Uhum. Então, tudo isso aí faz a diferença na hora do preço. Não é porque um pedreiro é muito caro e o outro é baratinho. Tem as responsabilidades. Uhum. É verdade. E a gente falou muito aqui, Cris, muito do ônus, né, das obras. E falando no bônus, assim, qual foi a obra mais desafiadora que você já pegou, cara? Que aquilo te gerou um portfólio e falou, meu, eu sei fazer e, cara, e ficou top. No final você fala assim, puxa, qual que foi a obra mais desafiadora que você já pegou? Foi em Santo André para levantar um sótão. Tem um condomínio de casa lá e o sótão é baixinho, então você tem que destelhar a casa toda, arrancar todo o madeiramento. Eu olhei assim e falei, rapaz, será que eu vou ser capaz de fazer isso e conseguir? Mas normalmente no começo todas eu fico ainda meio com aquele friozinho na barriga, mas dá certo. E o friozinho na barriga a gente comentou aqui, né? Que é natural. O dia que eu perder o frio na barriga de fazer alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Porque é o desafio e mesmo que você faça, você se desafiando é muito interessante, né? E hoje é tudo grandes formatos, né? Hoje as peças menores que eu coloco é 90 por 90. Ninguém faz nada menos que isso. É praticamente assim, quase que o padrão do mercado. Então você olha, você chega, você vê aquelas peças de 1,80 por 80. Você fala, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Mas aí você vai com calma, com as ferramentas certas, com IPI, dá tudo certo. E aí que entra aquele caso também. Já aconteceu comigo de quebrar peças do cliente. Já aconteceu uma vez de quebrar um vaso, na época, custava quase R$2.000 o vaso. O menino que trabalha comigo foi pegar o vaso, quebrou. O cliente até hoje ele nem sabe que o vaso dele quebrou. Então eu fui lá com o meu cartão na loja, comprei outro vaso, trouxe, coloquei lá. Então tudo isso aí conta. Então quando eu dou o valor do orçamento, eu já estou prevendo tudo esses imprevistos. Porque eu costumo falar para os meus clientes hoje que é assim também. Eu não vendo só a mão de obra, eu vendo a facilidade. Porque você me contrata, só que você tem que ganhar o dinheiro para me pagar. Então eu não fico ligando, Fábio, manda um cimento, acabou a areia. Pô, vem aqui que furou o cano eu não arrumo. Então eu vendo a comodidade do meu cliente. Uhum. Ele só vai na obra quando a obra estiver pronta. Que legal. E quando você pega a obra, você pega ela num todo. A sua especialização hoje abrange todos
os pilares da obra, desde a fundação, parte elétrica, hidráulica, você mexe com todas essas ramificações ou não? Qual é a sua especialização A minha hoje? especialização é a parte de acabamentos. Acabamentos. Acabamentos, isso. A parte mais bruta, que é fundação, parede, essas coisas, eu não trabalho. Não, e legal, Cris, eu posso falar porque isso foi uma experiência da obra que você fez aqui próximo, dessa questão da comodidade. Eu lembro que você ia lá, tinha material, você mesmo ia na loja, Fábio, para tal dia eu vou precisar de X, Y, Z material, tá aqui, tal, final da semana eu vou acerto. Eu nunca precisei cobrar o teu cliente, sempre foi você que foi lá, acertou comigo e tá tudo certo. Eu acho que essa questão mostra a questão da gestão do profissional, porque independente do que você está fazendo na obra, até quem é ali, no nosso caso, né, que é a loja, ele não pode ficar refém disso. Então você ia lá e fazia essa ponte. Então acho que é uma gestão muito bem executada. E com relação a essa execução de fazer a gestão do financeiro e tudo mais, isso, quando você precisa fazer o tratamento com o cliente, isso te gera alguma dor de cabeça, algum problema? Ou para você é fácil? Eu vou lá, eu vou acertar e, no geral, você tem uma facilidade maior com os clientes para dar essa comodidade que você fala? Não, nunca tive nenhum problema, sempre foi tranquilo. Quando o cliente aceita o orçamento, tudo, antes de começar eu já explico, ó, porque vai precisar de fio, um pouquinho de uma cor, um pouquinho de outra, uma tomada, coisinhas pequenas que vai no decorrer da obra. Então eu já acerto com o cliente, vou pegando, passo a notinha para ele na sexta-feira, na segunda ele me acerta. Então é comodidade para ele, comodidade para mim também, não ficar refém de esperar ele buscar o material. Certo. Então nunca tive problema não, graças a Deus. Uhum. Não, que bacana, Cris. E falando nessa linha aqui do empreendedor Cristiano, hoje você tem a sua empresa, você presta esse tipo de serviço para os seus clientes. E como é que você está nas redes sociais? Você é uma pessoa ativa nas redes? Você consegue produzir os seus conteúdos na rede ou não? Como é que está a sua relação com essa nova tecnologia, essa nova visibilidade? Porque imagina, quando você começou lá, você passando na rua, alguém já te indicava, passava, via você fazendo uma obra, já indicava. Como que é o seu relacionamento hoje, Cristiano, com as redes sociais? Eu sou do tempo do orelhão a ficha ainda, né? Então... Não é da minha época, não sei nem do que ele tá falando. Não sei, não faço a mínima ideia. Depois vocês me explicam, a gente passa um vídeo aí do que é isso que eu não sei não. Então é difícil. Rede social quase zero. Não consigo me acostumar muito. E tempo também. Quando eu vejo, já acabou o dia, às vezes eu vou com o pensamento, não, hoje eu vou fazer uma filmagem lá na obra, eu vou postar, quando eu vejo já acabou o dia, eu não fiz nada. E é o boca a boca. Boca a boca não deixa faltar serviço. Normalmente você faz para um cliente, ele já indica para vários e já vai agendando. E graças a Deus, o cliente que faz um serviço comigo, ele não larga mais. Ele, só tenho agenda para daqui um ano, não, Cristiano, eu te espero. Tem um caso de uma família que eu fiz serviço pro avô, depois para a filha e depois pro neto. Que legal. Pegou as 3 gerações. As 3 gerações. Que então legal. é o boca a boca. E, vai chegar uma hora que vou ter que me inteirar nesse negócio de rede social, mas por enquanto tá devagar. Mas agora você entregou a sua idade, né? Se você fez então. para a filha, né? Fez para todo mundo, pegou 3 gerações, você entregou a idade, né? Não vale falar que eu ajudei a fazer a arca, né? Até minhas dúvidas, depois dessa trajetória toda, eu fiquei na dúvida. Brincadeiras à parte, isso só mostra quanto é bom o seu serviço. Porque se não fosse bom, você não seria indicado. Questão que a gente volta a falar de indicação. Não tem jeito. A gente pode, vai e volta, a gente vai falar sobre indicação e a gente vê como é bom. E dentro dessa sua experiência vasta, dentro da área da construção civil, Cris, se você pudesse dar um conselho para alguém que está querendo começar, qual seria o teu conselho? Por onde começar? Como começar? Você, com certeza, cometeu erros. E o que você poderia falar para quem pretende começar, para que não cometa esses erros e possa ter uma carreira boa na área da construção civil?
Para quem tá começando agora, não seria um conselho mais meio que genérico para qualquer coisa. É dedicação. Dedicação e disciplina. Disciplina, cumprir o que você promete pro cliente. Não importa se você está começando, se você vai lá carpir um mato ou fazer um prédio, não importa. É disciplina e compromisso. Acho que é o principal que muito profissional não tem hoje. Uhum. E voltando à pergunta anterior, sobre os acabamentos, né? Hoje, na área de acabamento, eu faço tudo. Entrego o apartamento ou a casa prontinha. Porque a princípio eu fazia mais a área de pisos, piso, porcelanato, era a minha especificação. Aí o que acontecia? E o cara do drywall lá, o porcelanato é um material muito duro. O próprio nome já diz, porcelana. Sim. É duro e delicado. Sim. O cara vai fazer a tabica do drywall, quebrava as pontas do porcelanato. Aí o cara fala, o pedreiro não pôs massa. Aí, lá ia eu consertar. De tanto fazer isso, eu aprendi a fazer drywall. Aí eu comecei, ponho porcelanato e faço drywall. Outra coisa também, os caras faziam o drywall, mas não calafetava as tabicas, não fazia a parte fina para depois pintar. Aí eu comecei a mexer com pintura. Porque o cara fazia um pedaço, não fazia outro. Aí fazia outra coisa, não fazia outro. Aí eu fui aprendendo. Hoje eu pego tudo e entrego 100% das minhas obras assim. Eu só pego o pacote fechado. Que legal. Já entrego ela prontinha, pintadinha, com a chave na mão. É uma comodidade muito grande para o cliente, porque você vai atrás do eletricista. Aí o eletricista vem, o pedreiro deixou o conduíte amassado. Manda o pedreiro arrumar, quando o pedreiro arrumar, eu volto. Aí quando o pedreiro arruma, aí o eletricista contra o serviço não volta mais. Aí o cara fez o forro torto. Pintou, essa parte torta aqui eu não consigo arrumar na massa. Manda o cara do forro vir arrumar. Aí, e vai gerando tanto transtorno na obra, então você acaba matando tudo isso. Tudo foi eu que fiz, ou a minha equipe que fez. Então eu tenho que arrumar. Sim. Então acaba gerando uma comodidade bacana para o cliente. E uma estratégia de negócio também, né, Cris? É uma estratégia, você viu a oportunidade ali também. Lógico, te gera um trabalho, mas também não te gera prejuízo, né? Porque quando você me falou que trabalha com acabamento, me corrija se eu estiver errado, mas é a parte mais cara da obra e é um risco maior que você tem, porque como você falou, né? Quebrou um vaso de 2.000 e uma peça dessa de porcelanato. E quando a gente. Aí, de novo, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala em acabamento, dependendo da complexidade da obra do cliente que você tem. São coisas exclusivas, são coisas que você não vai arrumar, você não vai lá numa casa de construção aí de grande porte e vai achar. E trabalhando com essa questão do fino mesmo, do acabamento, você tem essas dificuldades? Me conta aí se aconteceu alguma coisa de, puxa vida, ou você recusar a obra porque eram itens muito exclusivos, porque capacidade eu sei que você tem. Você me demonstrou aqui que você não recusa a obra, mas você já olhou assim, já falou, putz, aqui se der ruim, são 6 meses aí trabalhando de graça. Já teve algum caso desse sentido? Já, mas graças a Deus não deu ruim. Deu bom. Deu bom. Mas aí que tá. O que acontece? Quando você pega vários profissionais, na verdade não era para ser assim. Era para todos os profissionais colaborarem com o outro. Desde o da fundação até o do final. Bom, o rapaz vai passar o conduíte, vou deixar no jeito aqui para ele. O eletricista vai passar o fio, vou deixar o conduíte certinho. Mas não sei se é a cultura do nosso país, o que é. Um não pensa no outro, cara. Vou fazer o meu, o outro que se dane. Inclusive, hoje mesmo eu tive 2 clientes que me agradeceram por eu estar resolvendo um monte de probleminha de outros profissionais que largou lá. Entendeu? Que nem a parte de marcenaria, a parte de vidro e ar-condicionado, isso aí eu não trabalho. Mas eu acabo resolvendo um monte de probleminha. O cara instalou o ar lá e deixou o buraco lá na parede. O cara não... Aí, inclusive, até eu fiz um videozinho pro cliente, mandei para ele, falei, o cara compra, ele só trabalha com isso, com ar. Compra lá 5 canoplinhas, a hora que der um pepino na parede, ele põe a canoplinha lá e deixa o acabamento bonitinho. E fala pro cliente, aqui é mais 5.000. E o cliente paga. Que não tem outra opção, o cliente tem que pagar.
ou eu não sei se é medo. Eu também, agora eu lembrei de um outro assunto também, que eu passei um bom tempo tendo muito medo de cobrar. Por quê? Eu vejo assim, eu vim de uma situação financeira onde você ganhar 5 mil reais por mês é muito. Então, quando você vai cobrar, você olha assim e fala, nossa, eu vou cobrar 200 mil essa obra. Para mim é tipo assim, nossa, é um dinheiro infinito, mas para o cliente não. Então, acho que muitos profissionais passam por isso. Não, vou deixar o buraco aqui mesmo, porque se eu cobrar o cara não vai pagar. Não, o cara vai pagar. Porque tem que tampar o buraco. Não tem jeito. Nessa área, que é a área que eu também atuo, eu sei que a gente tem papo para um ano aí para falar, né? Mas a gente tem aqui o nosso horário. Eu gostaria de agradecer, Cris, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, já que você falou, você teve problema com o Mané, com o José, com o João, mas você não vai ter problema com o Cris. Cris, para quem quiser te procurar, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser verificar a sua agenda, porque eu sei que a agenda do homem aqui é puxada, viu? A gente teve que penar para trazer ele aqui. Como é que o pessoal pode fazer para te encontrar e para poder conhecer aí as suas obras também? Aí é só entrar em contato através do WhatsApp, né? O pessoal vai deixar aqui depois o WhatsApp embaixo aqui na legenda. E a gente agenda a visita e fecha o negócio. Aí sim. Se você tiver algum agradecimento para fazer alguma coisa, esse é seu momento aí. Bom, agradeço a vocês pelo convite, espero que vocês tenham gostado também. E precisando, eu estou aqui, à disposição de vocês, cliente que entrar em contato aí também. E é isso aí. Legal. Cara, Cris, sensacional ter você aqui com a gente, cara. Para mim foi um papo enriquecedor, conhecer, e também agradeço essa disponibilidade sua de estar aqui com a gente. E você também que quer estar aqui, conhecer um pouquinho desse trabalho, quer ser entrevistado, conte conosco. Eu sou o William, WK Produções, a gente está disponível aí para vocês, para ajudar na produção dos seus conteúdos institucionais, podcast. Então a gente tem toda uma estrutura e profissionais para te atender. Então você precisando se posicionar nas redes sociais, a gente tem toda uma equipe também de roteirização para te ajudar no seu negócio, alavancar o seu negócio, o seu perfil. Então conte com a gente. Quer também fazer o seu podcast? Nós temos uma equipe completa aqui que vai ajudar você a estruturar o seu podcast para você estar aqui nesse lado também, trazendo histórias. Quer participar? Entre em contato com a gente, seja um dos nossos entrevistados, não tenha didática de entrevista, venha ser um dos nossos patrocinadores e ajudar a alavancar. E Fabio, fala um pouquinho da FF. Opa, obrigado, William. Nós somos patrocinadores também aqui do Papo e Negócio e somos da FF Casa e Construção, cara. Uma loja de material completa. Lá a gente tem um atendimento diferenciado. O nosso convidado aqui pode confirmar isso. Lá do básico ao acabamento, você tem um atendimento personalizado. Lá a gente tem vendedores que sabem o que estão fazendo. A gente te dá ali uma consultoria. Tá com dúvida? Entre em contato com a gente. Chama a gente no WhatsApp. Nós temos sempre a melhor solução para você. E a gente quer aproveitar aqui para te lembrar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder essas entrevistas, porque cada dia tá melhor. E temos o nosso Temos o nosso Instagram também, Papo e Negócio Podcast. Segue a gente lá também, que vai ser um prazer ter vocês, né? E se você quer vir aqui, quer ser o nosso entrevistado, o William já falou, não perca tempo. Sempre vai ter um espaço legal aqui para você contar a sua história. Legal. Tá, ok? Show de bola. Cris, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer a sua trajetória, a sua história. Conte com a gente com o que precisar, estamos aí à sua disposição. E você que nos acompanha até esse final, continue conosco, nos acompanhe e invista nesse material, nesse projeto, que é muito enriquecedor e ajuda muito a gente a crescer. Então tamo junto e até a próxima. Obrigado.